Thaís já passou por alguns episódios de homofobia. Ela foi apedrejada na rua. Chegou em casa toda ensanguentada, perdeu todos os piercings da orelha com as pedradas, pelo simples fato dela ser como é. Eram 4 guris, e aí já me deram um chute na perna, me deram uma voadora no peito e meus óculos caíram, quebraram tudo. Ele ficou mandando eu ficar na posição e começou a me enforcar, entendeu? Não fiz nada, ele nem triscou em mim, entendeu? Nem triscou. O negócio dele era matar. Estas pessoas não se conhecem, moram em diversos estados do Brasil, possuem níveis de escolaridade variados e estão em fases diferentes da vida. Mas em comum, todas têm alguma história de horror para contar. Histórias que engrossam as estatísticas da intolerância, do preconceito e do ódio. Histórias de homofobia. Encontrei um amigo meu e a gente se beijou. A gente ficou ali nas escadas mesmo. Ele desceu e eu subi, só que como eu subi sozinho, esses guris estavam lá em cima. E aí eles começaram a me agredir verbalmente de novo. Eu retruquei os xingamentos e aí um deles me atingiu com um soco na cara mesmo. As pessoas não se chocam ao ver o comportamento, sei lá, o beijo entre 2 homens, como também o beijo entre 2 mulheres. As pessoas se chocam com isso, mas as pessoas sabem que existe, sabem que é assim, sabem que faz parte da vida esse comportamento, né? Então, mas mesmo assim se chocam. Para mim parece que a gente está na Idade Média, de caça às bruxas, de caça às mulheres, de caça aos homossexuais também. A homossexualidade é o último grande mito do Ocidente e também do Oriente. O Goethe, esse grande escritor alemão, dizia: a homossexualidade é tão antiga quanto a própria humanidade. E ela é universal. Hoje, a homossexualidade é considerada crime em quase metade dos países. Em alguns deles é punida até mesmo com pena de morte. Em toda a Europa, América do Norte e América do Sul, com exceção da Guiana, é legalizada. Apesar de aceita legalmente por aqui, o Brasil é o país onde mais acontecem assassinatos motivados por homofobia. Em 2014, a cada 27 horas, um homossexual foi morto, vítima da intolerância. O Caminhos da Reportagem percorreu 9 estados brasileiros para revelar exemplos de crimes homofóbicos registrados recentemente. Fomos saber a opinião da sociedade brasileira, a abordagem da mídia e as discussões no Congresso Nacional. E também iniciativas individuais e coletivas na luta contra a homofobia. Você discutir a questão da homofobia hoje, por essa maluquice, por esse ódio, por essa coisa irracional, estão sujeitos a um pai e filho, que já noticiou, uma mãe e uma filha, 2 primas, tios, sem agredidos porque estão de mão dada, estão abraçados. O que acontece quando os pais descobrem que o filho tem tendência, tem jeito de ser gay ou uma lésbica, ou pior ainda, na visão limitada da nossa sociedade heterossexista, heteronormativa, que a única norma é a heterossexualidade? O que acontece? Humilham o filho, xingam, batem, castigam, levam para tratamentos psiquiátricos ou psicanalíticos violentos, fazem tratamento religioso e o pior, expulsam de casa e matam. Há casos documentados recentes no Brasil de pais de padrastos que mataram seus filhos ou enteados homossexuais. Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro. Neste bairro populoso predominam áreas de classe média baixa como a Vila Kennedy. E foi para cá que um garotinho de 8 anos foi enviado do Rio Grande do Norte pela mãe para viver um tempo com o pai. Foi nesta casa que o garoto Alex veio morar com o pai, com a madrasta e com os filhos dela. Aqui ele teria sido vítima de um crime supostamente motivado por homofobia. Nós recebemos uma denúncia de que uma criança estaria sendo conduzida até uma unidade hospitalar desmaiada. A assistente social se dirigiu a mim dizendo que a criança já tinha chegado na unidade já a óbito. No mesmo dia que aconteceu o fato, a madrasta do pai, e os mesmos mencionaram que a criança tinha sofrido uma queda. Chegando no ML, a perita falou que, na verdade,
o que aconteceu de fato foi uma pancada muito forte, né, sobre a criança, que chegou a dilacerar o fígado, né, ou seja, o fígado da criança rompeu e é onde deu hemorragia interna. Se essa denúncia, né, que fizeram, né, com respeito ao Alex chegasse minutos antes, né, a gente poderia ter salvo essa vida. Alexandre Soeiro, pai do garoto, está preso e vai a júri popular. Enquanto o julgamento não acontece, conversamos com a irmã e a sobrinha dele. Um jornal falou que foi porque ele não quis cortar o cabelo. Outros que ele não quis lavar louça. Outros que não quis lavar louça. Uns falaram que porque ele queria virar viado, né? Queria virar gay. Ele assumiu o crime como homofobia. Na maior parte das vezes, os adultos, eles vão interpretar determinadas características de crianças como revelando homossexualidade. Do ponto de vista da psicologia, eu diria que o que gosta de brincar de atividades com características femininas, não necessariamente isso diz nada em relação ao desejo sexual do sujeito, né? O pai, num relatório na delegacia, mencionou que ele realmente agrediu o filho, que ele já vinha agredindo a criança algumas vezes, né, pelo fato de a criança ter um comportamento, segundo palavras dele, afeminado, que a criança gostava de brincar de boneca, de maquiagem, e que ele não aceitava aquele tipo de comportamento e que ele usava das agressões para poder corrigir a criança. O assassino não suporta gay. Muitas vezes tem até dentro de si um componente homoerótico mal resolvido e ele, ao matar, ele está afirmando a sua heterossexualidade. No Brasil, o Nordeste e o Norte são as regiões mais homofóbicas, onde mais homossexuais são assassinados. Por quê? Porque são regiões mais pobres, com menos escolaridade, onde o machismo é mais dominante. Nordeste brasileiro, o estado do Piauí, atrás apenas da Paraíba, foi considerado o segundo estado mais homofóbico do país em 2014, segundo dados do Disque 100, canal de denúncia da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Aqui, a possibilidade de um homossexual ser vítima de violência é de 4,1 para cada 1 milhão de habitantes, enquanto a média brasileira é de 1,6 para cada 1 milhão. No ano passado, foram registrados 20 assassinatos de gays e travestis no Piauí. Um rapaz tentou me matar, entendeu? Me enforcou, só que ele me deixou apagada, entendeu? E tudo, eu fui procurar meu direito, não teve direito, e ele voltou, mesmo que me enforcou, voltou e matou uma amiga minha. O requinte de crueldade é uma característica, eu diria que é talvez a mais marcante dos crimes de ódio, dos assassinatos que ocorrem e que tem como vítima LGBTs. Há casos de assassinato em que a vítima tem os seus órgãos genitais retirados, como foi o caso de um assassinato de uma mulher bissexual aqui também. O número de ocorrências homofóbicas é tão alarmante no Piauí que motivou a realização de uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado em março de 2015. Se ela vai procurar trabalho, o mercado não aceita, não acolhe, não recebe essas pessoas por elas serem travesti, ou não nos recebe por a gente ser travesti. Então, ou você faz um curso de cabeleireiro para ser cabeleireira, ou vai se prostituir porque a rua é pública. Se bem que muita gente até isso ainda tentam, né? Agredindo, violentando, espancando, tentando proibir de todas as formas que a gente exerça uma coisa que é a única coisa que nos resta. Para evitar crimes contra a comunidade LGBT do Piauí, a Delegacia de Direitos Humanos tem feito rondas noturnas. Nelas, os agentes conversam com travestis, transgêneros e com os profissionais do sexo sobre as ameaças que estão sofrendo. Quando o travesti chega à delegacia de polícia, ele é maltratado. Há inúmeros relatos nesse sentido. Ele sequer consegue falar com a autoridade policial. Nessa convivência com esse grupo na rua, eles me dizem: delegado, eu não consigo falar com o senhor.
Atitudes homofóbicas vindas de autoridades policiais são uma reclamação comum da comunidade LGBT em várias partes do Brasil, como nesse caso registrado em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. O camarada foi pego em flagrante, teve testemunha, teve filmagem, teve a câmera que filmou tudo e mesmo assim o cara foi liberado e está respondendo apenas como um crime de agressão. Nós tínhamos uma boa convivência, só que depois que ele descobriu a minha homossexualidade, ele mudou totalmente comigo. Com os elementos trazidos ao delegado de polícia que estava de plantão, ele entendeu por bem registrar inicialmente como lesão corporal, baseado no quê? Na versão dos noticiantes, que eram os guardas municipais, baseado na ficha de atendimento médica e baseado na própria versão do acusado. Estou sabendo que ele é homossexual pelas declarações que ele deu na mídia, que até então eu não sabia. Ele era meu vizinho, nós tínhamos um convívio tranquilo, até então, onde ele começou a reclamar da minha música, que incomodava, que era isso, aonde se deu todo o desenrolar dos fatos. Quando eu entrei aqui dentro do condomínio, estava ele e a esposa dele bem na frente do prédio. Aí eu pude ouvir ela falando assim, tem certeza que é isso que você quer fazer? Aí ele falou assim, tenho. Ela falou, então vai lá e faça. Nisso eu já adentrei o prédio e quando eu dei o sinal para o elevador vir, né, eu só sentia a facada nas costas. Aí quando eu olhei assim, eu vi que era ele, né? Aí ele apontou a faca para mim e falou assim, isso é para você aprender a não bater de frente com um homem de verdade, seu viado. Agora você vai morrer. E depois disso eu comecei a gritar socorro. O zelador estava passando, para minha sorte, o zelador estava passando na frente do prédio e segurou ele e tomou a faca dele. Ele está tentando fazer a versão dele, transformar essa agressão em homofobia que não existe. Quando ele chega no elevador, ele é agredido, né, pelas costas pelo Wanderson, né? Em seguida, o Wanderson dirige algumas palavras, né, com relação à orientação sexual diretamente. Isso leva a crer exatamente que se trata de uma intolerância à orientação sexual, tá? À homofobia em si. Existe uma falha enorme do Estado. Do Estado de que maneira? Melhor capacitação dos agentes de segurança pública para descrever os casos de homofobia e de transfobia também. Se eu fui esfaqueado dentro da minha própria casa, dentro do condomínio onde eu moro, imagina na rua. Seja na vizinhança, na própria família, na rua ou em instituições públicas e privadas, ainda há muita resistência às conquistas da comunidade LGBT aqui no Brasil e em toda a América Latina. Em abril de 2013, o Uruguai foi o segundo país latino-americano a legalizar a união civil entre casais homoafetivos. E a apenas um passo daqui, o Brasil se tornou o terceiro um mês depois do vizinho. Apesar da regularização nos dois lados, a homofobia ainda se faz presente nesta região de fronteira. Aqui na cidade gaúcha de Santana do Livramento, um crime motivado pelo preconceito chocou o Brasil e o mundo em setembro de 2014. Minha esposa subiu para o quarto, escutou soar o alarme. Aí eu disse, me tira uma chinela aí que eu vou até lá ver o que é. Uma janela ficou aberta, alguma coisa. Aí quando eu vi o grito dela, botaram fogo no CTG. Eu digo, não pode. Aí eu abri a porta de casa e a labareda já tomando conta. Aí já dei um pulo na cama e fogo no CTG Sentinelas do Planalto. Aí eu baixei correndo, que a gente ensina o jornal local. Aí eu baixei correndo, peguei, quando eu pego assim o jornal, aquele fogo na frente, fogo assim. Aí eu acordei só, apavorada. Meu Deus, colocaram fogo. Aí foi aí que eu fiquei com medo. A entidade CTG é para valorizar a família. E a família começa com o casamento. E se a lei brasileira autoriza o casamento de pessoas do mesmo sexo? Que no ano de 2013, em maio, através da resolução número 175 do Conselho Nacional de Justiça,
O CNJ ele instituiu como uma proibição a qualquer autoridade a recusa à celebração do casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. O casamento seria então celebrado no mês de setembro, que para nós é uma data marcante aqui no estado, é o mês em que nós comemoramos a Revolução Farroupilha, e que a escolha do local então seria um centro de tradições gaúchas. E aí começou, né, principalmente o pessoal do MTG. O MTG é um movimento tradicionalista gaúcho, que rege as leis tradicionalistas e tal. E eles mostraram o contrário. Começou a ser alardeado em toda a sociedade aqui de Livramento a perplexidade da notícia de que 2 mulheres casariam dentro de um CTG. Para eles é assim, ó, tu é casada com outra mulher, mas tu não pode ficar se mostrando na rua, por causa que senão eles não aceitam. Então tu tem que ficar entre 4 paredes, não pode ficar mostrando o que tu é. E aí começou a ameaça, ameaçaram, tinha fogo no CTG, eu recebi ameaça de morte, a minha família, vários telefonemas. E foram encontrados no local garrafa, onde mostrava toda a que seria a fabricação do coquetel Molotov. Depois da gente conseguir reunir testemunhas, elementos, perícias, e não chegamos à conclusão quanto à autoria, nós encaminhamos ao judiciário sem o indiciamento de ninguém. O casamento de Solange e Sabine acabou sendo realizado no fórum. A gente nunca imaginou que ia ser tudo, essa polêmica, tudo. Eu nunca imaginei ter casamento. Eu nunca imaginei que eu ia estar no New York Times. Quando eu cheguei ali no fórum, que eu estava entrando, eu olhava assim, não via ninguém. Quando eu vi a minha avó, eu senti uma coisa tão boa, não sei me explicar, entendeu? Mas assim, foi uma coisa tão boa ver ela ali. Por causa que, para mim, foi maravilhoso. A aceitação que teve da minha família. O prejuízo maior foi afetivo, foi emocional. Faria tudo de novo. No próximo bloco, as discussões sobre a homofobia ganham as ruas e chegam ao Congresso Nacional. Vamos saber o que pensam brasileiros de vários estados sobre o assunto e se a mídia combate ou reforça a discriminação contra o movimento LGBT. Voltamos daqui a pouco. Há registros históricos desde 5.000 anos antes de Cristo que mostram o amor entre 2 homens ou o amor entre 2 deuses, o que confirma que não é uma invenção recente a homossexualidade. 64% das sociedades humanas aprovam, aceitam, convivem bem com a homossexualidade e apenas 36% não aceitam, são homofóbicas. Em 2013, o Instituto Americano Pew Research Center, que faz sondagens de opinião em todo o mundo, entrevistou quase 38 mil pessoas em 39 países. O resultado foi a maior aceitação da homossexualidade na América do Norte, na União Europeia e na América Latina. Os países predominantemente muçulmanos, parte da Ásia e da África e a Rússia rejeitam. No Brasil, 60% da população aceita a homossexualidade, contra 36% que são contrários a ela. O tema ganha cada vez mais espaço na mídia e na sociedade brasileira. Não sou contra porque eu tenho amigas que tenho amigos que são, entendeu? Então, não tem nada contra não. Eles sendo felizes, eu também vou ser feliz. Eu acho que a gente atualmente não está preparado para isso. A sociedade não vê como normal, as pessoas não veem como normal e eu admito que eu não vejo completamente como normal, mas acho que é uma coisa que deva ser trabalhada porque todo mundo tem o direito de fazer o que bem entende, o que bem quer. Não, contra isso não tenho preconceito a nada, graças a Deus. Apesar que na minha família não tem, né? Mas tem casos que outras famílias têm, mas eu dou graças a Deus que na minha família não tem. Não tenho nenhum preconceito em questão a isso.
Para mim, eu respeito, cada um tem a sua opção sexual. Eu acho que, como qualquer cidadão, todo mundo tem que respeitar, tanto de um lado quanto de outro. Não tinha nenhuma política pública no Executivo, não se falava nada no Judiciário e não tinha nada no Executivo. Então, nós não tínhamos nenhuma parada LGBT, não tinha nenhuma parada gay. E hoje nós temos programas governamentais, nós temos leis que são discutidas, mesmo lei contra a gente, e nós temos os nossos direitos garantidos dentro do Judiciário. Eu penso que há mais crimes de ódio, há mais violência, pelo menos ela está mais pública hoje, mas também vejo que a sociedade brasileira já está tratando do tema de forma mais transparente. Nas revistas, nas novelas, no público. Eu sou de uma época que travesti não era considerada nem gente, que travesti só ocupava os meios de comunicação como manchete de violência, como vítima de violência, de crimes bárbaros, de chacota, de deboche. Hoje não, a gente já vê a imprensa procurar a gente, mas ainda é muito além da nossa realidade, porque o preconceito, muitas vezes, ele está nos órgãos sim, mas também ele está na rua, nas pessoas. E as pessoas, elas faltam ser conscientizadas, elas faltam ser educadas a respeitar as pessoas. Eu não vou dizer nem que aceite, que a gente não quer que nos aceite, a gente quer que nos respeite. Hoje em dia eu acho que a gente já evoluiu muito, assim. A gente tem a Fernanda Montenegro e a Natália Timber fazendo um casal de idosas lésbicas numa novela. A gente já teve... É só você parar pra pensar, há 15, 20 anos atrás, naquela novela Torre de Babel, tinha um casal de lésbicas. Elas morreram na explosão do shopping, o público não aceitava. E aos poucos as pessoas começam a ver aquilo de uma forma natural, né? Sem se chocar tanto com aquilo, né? Alguma coisa lá em 98 foi absolutamente rejeitada e hoje já não é mais. Isso é bacana, né? Porque você pode evoluir com isso, né? As novelas, isso é estudo científico feito, elas ditam moda, ditam regra e ditam tudo aquilo que os seus autores e aqueles que estão por trás da grande mídia querem. Aí entra uma novela como essa, no seu primeiro capítulo colocam duas anciãs de mais de 80 anos dando um beijo gay, um beijo lésbico. Fere completamente o pensamento de uma nação que é conservadora. A novela tem essa função. A dramaturgia, em geral, tem essa função de retratar coisas similares às da vida normal. E tratando isso, fazer as pessoas refletirem sentadas, né, no conforto, como que eu agiria nessa situação. Que bom se todos os problemas do Brasil fossem beijo. A gente tem que se preocupar com um problema sério, com o abuso das drogas, com o abuso do crack que nós estamos aí, com os assassinatos da população, da juventude negra, com feminicídios, sabe, das mulheres sendo mortas por questões de honra. É isso que tinha que ser protesto. Agora, um beijo entre Fernanda Montenegro e a Natália Timber, se isso é problema para fazer protesto. E lésbicas da terceira idade ainda são mais discriminadas, não só porque elas viveram num período de extrema repressão, como não tem um estímulo, né, para que saiam do armário e vivam a plenitude da sua consciência cidadã como homossexuais. 90% dos brasileiros se intitulam cristãos. E todo cristão sabe que a prática homossexual é contrária à natureza que Deus criou no mundo. Aí vem uma novela e no seu primeiro capítulo joga isso para quê? Para vender o folhetim? Para atrair a mídia? Para fazer o povo assistir e ficar colado? Para doutrinar os nossos filhos? Foi ridículo. Por quê? Por causa que tem muitas crianças, né, que assistem, né? E também já mudou o jeito agora. Não sou contra a beijo de homem, mulher, não sou contra, mas o horário é muito puxado. Muito feio. Sem graça, não tem graça para nada, tem ofensa os outros velhos. Eu acho que quem não gosta, não assiste, simples. Eu acho a reação exagerada, a gente tem coisa mais importante para preocupar, acho que é política principalmente. De 1998 até 2015, a homossexualidade ganhou espaço nas novelas brasileiras, com personagens como o blogueiro Theo Pereira de Império.
guarde, querido, me guarde. No começo teve um pouquinho de rejeição, mas de repente as pessoas vão aceitando. Às vezes as pessoas têm medo de que seja exemplo para um filho, por exemplo, né? Meu filho menino não pode ver isso porque vai ser influenciado, digamos, né? Quando na realidade não é por aí que a coisa acontece, né? As pessoas hoje acham chique ser gay, cool, né? Bem distinto, gay distinto, sem dar bandeira, sem parecer que é gay, né? Quer dizer, não era o caso do meu personagem, né? O meu personagem não estava nem aí se achavam que ele era gay ou não. Sobre tudo sobre Cláudio Bolgar. Um outro blogueiro, né? Blogueiro, que era a profissão do personagem, se sentiu incomodado, talvez, de ter o personagem retratado daquela maneira. A mídia mais desrespeitosa é essa mais sensacionalista, que se diz mais popular, que faz qualquer coisa para vender jornal, sabe, para ter audiência. Então são esses programas de televisão e mídia impressa que são muito, né, trabalhando nessa lógica do sensacionalismo, né, de tirar, explorar a miséria alheia, a situação de vulnerabilidade das pessoas. Nós tivemos agora recentemente em Salvador o assassinato de um bailarino do balé folclórico, uma pessoa muito conhecida, né, muito respeitada no meio artístico e tal, e que abalou muitas pessoas. E aí dois jornais aqui da Bahia fizeram uma manchete assim: matador de bailarino dança no recôncavo, porque ele foi preso no recôncavo da Bahia. E por que isso é uma coisa problemática, essa manchete, né? Porque é desrespeitosa, né? Porque não leva em consideração a dor dos outros que estão envolvidos nisso, né? Que desrespeita alguém, inclusive, que não tem mais nem condições de se defender, né? Que não está aqui, que foi barbaramente assassinado, praticamente degolado, e aí você cria uma manchete dessa, né? Essa manchete foi uma ironia involuntária, tanto que a gente pediu desculpas a quem se sentiu ofendido. O fato foi coberto com muito respeito. Em nenhum momento a gente, na cobertura desse caso, a gente fez a ilação de relacionar a opção sexual do bailarino com a morte, em nenhum momento. Então, qual é o grande problema desse tipo de cobertura? Esse tipo de cobertura colabora com uma violência simbólica que é histórica para com as pessoas LGBTs, que no fundo, autoriza determinados crimes. Em nota, o jornal Massa ressaltou que o fato de usarem linguagem informal para tratar de assunto sério não significa desrespeito. Dentro do estilo popular, o jornal teria celebrado tanto a prisão do assassino quanto o alívio dos amigos e familiares do bailarino Reinaldo. O jornal afirma ainda que é o único a reservar uma coluna semanal ao movimento LGBT. A imprensa foi a maior responsável por esse caso ter tomado a dimensão que ele tomou. Isso a gente agradece assim, imensamente a imprensa inteira, mas eu acho que isso tem que se ter um certo cuidado com essas situações, principalmente porque envolve sentimento, envolve emoção, envolve família. Hoje nós temos vários jornais, grandes jornais, que colocam eles citam o nosso manual de comunicação LGBT como seus manuais de redação. A gente consultou acadêmicos, a gente consultou as origens dos termos, tal, explicando tintim por tintim para que as pessoas possam se expressar de forma legal. Por exemplo, falar homossexualismo. A palavra correta seria homossexualidade. Nós não gostamos, não é opção sexual, é orientação sexual. Não é o travesti, é a travesti. São coisas tão, parece simples, mas para nós é ofensivo. Eu não posso cobrar de uma pessoa que fala seu canal é de viado, mas é legal, que ela saiba tudo isso, porque ela é vítima da mesma sociedade machista, homofóbica, paternalista do que eu, assim. Então, acho que a gente tem que educar as pessoas. Não adianta jogar pedra também e ficar chamando de homofóbico. Isso também não vai levar a lugar nenhum. Criado em abril de 2014, o canal Põe na Roda é voltado para o público gay na internet. São mais de 240 mil seguidores. As pessoas hoje em dia, com essa coisa politicamente correta, elas estão com muitas pedras na mão, né? Então, se você dá uma escorregada, se você faz publicamente uma piada que você faria, às vezes, numa mesa de bar, assim, com amigos, as pessoas
já agem como se fosse preconceituoso, homofóbico, e não é assim, não é dessa maneira também que a gente vai vencer a homofobia, tratando com tantas pedras na mão quem às vezes tá só querendo fazer alguém rir, assim, não tá querendo prejudicar ou xingar alguém. Fazer rir pode ter sido o objetivo de um jornal de Roraima em abril de 2015, mas a simpatia para curar a homossexualidade por meio de surra no que chamam de sofrente desagradou o movimento LGBT do estado. Eu acho que reforça aí muita homofobia. Quando ela diz que crianças e adolescentes que estão na puberdade para uma adolescência LGBT podem ser consideradas curadas depois de passar por castigos. O que há é um excesso de policiamento, de patrulhamento. O que eu acho que há, eu acho que estão procurando aparecer de alguma forma. A homofobia em si, ela não é tipificada no Código Penal, mas ela pode gerar, a partir disso, condutas, pessoas da sociedade, inflamar aquele sentimento homofóbico que leva à violência contra essas pessoas, que pode resultar inclusive em homicídio, além da violência física que ocorre dentro das escolas, na rua, onde for. Esse é um tipo de assunto que é difícil da gente conversar, porque tem as leis que protegem e tem processo. A coisa que eu tenho mais medo do mundo é de um processo. Então eu prefiro não falar mais. Sente até medo de dar sua opinião, né? Tenho medo. A homossexualidade é um fenômeno de comportamento. Se é um fenômeno de comportamento, até por isso o movimento homossexual chama de orientação. Se é uma orientação, pode haver uma desorientação, bem como uma reorientação. Não é por aí que a coisa acontece, né? A coisa acontece dentro da pessoa, né? E já vem, né? Já vem, não é de fora para dentro, já vem de dentro para fora. Em 2011, o deputado João Campos lançou o projeto 234, que revogava uma determinação do Conselho Federal de Psicologia de proibir o tratamento e a cura da homossexualidade. A proposta ficou conhecida como Cura Gay. Como não é genético, como não foi provado cientificamente que a pessoa nasce assim, ou seja, é um fenômeno de comportamento, o Brasil é o único país do mundo onde o psicólogo não pode ajudar a pessoa que não quer ser. A pauta conservadora está crescendo, sim, está se manifestando em vários aspectos, mas por aí transita da visão conservadora para o ridículo, para o risível e, sinceramente, a sociedade, se ouvida a respeito, não há de concordar com esse tipo de bobagem. Em 2011, o governo federal propôs o kit Escola Sem Homofobia. A cartilha contava com vídeos para educadores se capacitarem na discussão sobre gênero e sexualidade em sala de aula. O material ganhou o apelido de Kit Gay. As criancinhas de 6, 7 anos de idade não podem ter acesso a esse tipo de material que o governo ainda quer impor. A escola é lugar de você aprender física, química, matemática, biologia, coisas que vão te dar meios, né, de você ser alguém no mercado de trabalho. O material que compunha o projeto Escola Sem Homofobia, o material didático, ele foi precedido de uma pesquisa feita em escolas que diagnosticaram como é que estava a situação do bullying homofóbico. Essa violência que ocorre nas escolas, além de vitimar os meninos e meninas, é uma das razões da evasão escolar. Então era uma política pública de combate à evasão escolar. Diante das pressões, o kit e o projeto não foram levados adiante. Eu sou negro, e se uma pessoa me trata diferente por causa da minha cor, ela pode ser imediatamente presa. Eu sou descendente de japoneses e tenho assegurado por lei o respeito à minha etnia. Sou testemunho de Jeová e tenho assegurado por lei o respeito à minha religião. Eu sou mulher. Se alguém me agride, eu recorro à delegacia da mulher. Mas eu também sou gay. Mas eu também sou lésbica. E se alguém me ofende, por conta da minha sexualidade, eu não tenho a garantia de uma lei específica que puna esse agressor, sendo que eu fui igualmente agredido. O que a gente quer não é privilégio, é que a homofobia tenha o mesmo tratamento de racismo. Foi pensando nisso que, em 2001, a ex-deputada Yara Bernardi apresentou um projeto que equiparava a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero ao racismo.
Em 2006, o projeto chegou aqui ao Senado, tramitou por mais 8 anos e, pelas regras, foi arquivado, após muitos debates e pouco consenso. No Senado, o conservadorismo, as igrejas, principalmente as igrejas fundamentalistas, elas trabalharam com a questão como se isso fosse uma interferência no seu trabalho religioso. E nós nunca tratamos desse assunto no debate do projeto. A questão da religião nunca entrou. Nós éramos contra as formas de violência, de discriminação que pautavam muitas vezes nas igrejas a vida dos homossexuais. Hoje em dia, se uma pessoa for assassinada ou espancada, tem as circunstâncias agravantes, motivo fútil. Alguém bateu em alguém só porque é homossexual. É motivo fútil, agrava a pena. Assim, existe todo o nosso Código Penal é voltado para isso aí. O que eles querem é superpoderes. A lei ela precisa existir porque existem muitas violações em torno desse marcador preconceito homofóbico e para isso a lei ela tem uma função simbólica importantíssima para agregar sentido ao ato de violação. Eu acho que não precisa fazer lei, é só respeitar as que já tem. A Constituição, por exemplo, dá o direito iguais para todos, só respeitar as que já tem. O que a gente está discutindo não é se isso vai se tornar um crime ou não, já é crime. O que a gente está querendo é chamar a atenção da sociedade brasileira para o fundamento dessas violações. O fundamento é a homofobia. E depois do intervalo, exemplos de homossexuais que superaram obstáculos do preconceito e também iniciativas individuais e coletivas na luta contra a homofobia. Redenção, Ceará. O município, a 55 quilômetros de Fortaleza, recebe esse nome por ter sido a primeira cidade brasileira a libertar todos os seus escravos em 1883. Hoje, o pioneirismo de redenção se rendeu também à luta do movimento LGBT. E é aqui na Universidade Federal de Integração Luso-Afro-Brasileira, a Unilab, que leciona a primeira travesti a fazer doutorado no Brasil, cotada inclusive para se tornar reitora. Viemos conhecer a história de Luma Andrade. Eu venho do município de Morada Nova, interior do estado do Ceará, onde eu iniciei realmente os meus estudos. Que tipo de preconceito você enfrentava dentro da escola? O que aconteceu com você? Eu não poderia utilizar o banheiro feminino, ao qual eu me identificava, porque os gestores das escolas não aceitavam. Eu não poderia utilizar o banheiro masculino, porque eu era violentada dentro do banheiro. E na hora que era denunciado para a professora, ela dizia, bem feito, quem manda você ser assim. E como eu não entendia o que estava ocorrendo, eu achava que eu estava fazendo realmente algo de errado e que se chegasse na minha família, eu novamente iria ser punida. Luma conta que viveu uma infância e uma adolescência de medo, dúvidas e solidão e encontrou nos estudos uma forma de resgatar sua autoestima e seus valores. Passou entre os primeiros colocados no vestibular de Ciências da Universidade Estadual do Ceará e depois foi aprovada no mestrado na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte e no concurso público para professora do município de Aracati, no Ceará. Luma viveu muitas dificuldades no trabalho, mas nunca pensou que as maiores provações aconteceriam dentro do ambiente acadêmico. Já aprovada no doutorado, ela encontrou ali pessoas que sequer aceitavam dividir o mesmo espaço que ela. Foi nesta época que decidiu que seu projeto de final de curso seria sobre a situação dos travestis nas escolas. A proposta, claro, refletia um pouco da sua própria história. Poxa, ninguém escrevia sobre as travestis em outros espaços que não fosse o da prostituição. Então, aí o Conselho Estadual de Educação aprovou uma resolução que garantia o nome social de travestis e transexuais nos documentos da escola, e no tratamento dentro da sala de aula. Então, era um
um dispositivo importantíssimo, né? Então, a tese serviu também para fundamentar essa tomada de decisão. No final de 2014, já como professora da Unilab, a reitoria ficou vaga. E embora a universidade tivesse seus reitores indicados pelo MEC, porque tinha menos de 5 anos de funcionamento, um grupo de estudantes defendeu o nome de Luma para o cargo. Eu abro as redes sociais e está lá, né? Estampado, né? Estudantes da Unilab fazem movimento e estão indicando a professora Luma, né? E aí algumas pessoas conservadoras disseram, né? Não, mas não é pelo fato de ser travesti que deve ocupar esse espaço. E aí eu concordo, não é pelo fato de ser travesti. Mas não é também pelo fato de ser travesti que há impedimento, que deve haver impedimento para ocupar esses espaços. É por isso que politicamente eu me posiciono até hoje como travesti, para dar visibilidade a esses sujeitos historicamente excluídos. Eu poderia muito bem me posicionar enquanto transexual, tornar isso mais suave, mais aceitável, mas eu não quero isso. É por isso a importância de levar essa voz para os diversos espaços, para que outras lumas tenham conhecimento e para que as pessoas se conscientizem que é possível a diferença ocupar qualquer espaço. Saindo de Redenção, fomos até Itatira, que fica a 212 quilômetros de Fortaleza. Aqui, outra iniciativa no campo da educação tem como foco o combate à homofobia entre adolescentes. Mas desta vez, o movimento foi coletivo. Pessoal, boa tarde. Eu vou pedir para vocês virem aqui folhear um pouco sobre esses livros. Vamos lá, fica à vontade. Vamos lá, pessoal? Pode ficar à vontade, né? Os livros é do projeto. Dentro do nosso projeto também hoje é livros, mas nas próximas aulas a gente vai trazer filmes, documentários, tudo a respeito da diversidade sexual dentro da escola. O que vocês acham? Os homossexuais impõem alguma coisa para vocês? Não existe esse negócio de influência. Eu decidi ser gay por causa de influência dos meus amigos. Não existe isso mais em pleno século XXI. Se eu estiver andando mais um que é o Peter pelo outro lado, esse que dali vai ser viado do mesmo jeito. É um preconceito grande, porque o certo não era para ter esse excluído do meio deles, era para ser tudo igual. Pessoas assim, brutas, ignorantes, porque elas não respeitam os outros e por isso elas não agredem de forma física, mas verbal, que eu acho que é pior ainda. Por isso que é tão importante essa conscientização, que mesmo não tendo preconceito direto, tem assim, algumas pessoas que ainda ficam rindo, ficam criticando. E antes você já pensava assim ou agora que você está mais esclarecido? Agora, antes eu não pensava muito assim, agora depois dessas aulas o meu ponto de vista é diferente já. Se já insulta o colegas dentro do colégio, fora vai ser pior ainda. Então essa atitude do professor é preciso para o colégio, porque vai servir para a gente, para tudo na vida. Desde 2012, a gente leva faz oficinas, livros, filmes, revistas, debates, todo o material que a gente possa encontrar que venha amenizar a homofobia, o preconceito dentro da escola. A gente teve a ideia de ir atrás, né? Ver se realmente pesquisou, se tinha autores que falavam sobre a homossexualidade. E tinha. Foi daí que a gente pesquisou, fomos atrás da editora e conseguimos esses livros para a escola. Do topo do Nordeste ao extremo sul do país, na fronteira com o Uruguai, mais uma roda de alunos discute a homofobia, desta vez no ambiente universitário. Aruanã foi agredido verbalmente por uma colega de sala por ser homossexual na Universidade Federal dos Pampas, em Santana do Livramento. Mas deste episódio ruim surgiu uma proposta educativa. Eu procurei primeiramente o professor da aula e ele me deu uma assistência fantástica. Ele conversou comigo e ele disse que levaria o caso para outras instâncias. E depois eu procurei o âmbito institucional, eu procurei o pessoal da assistência social da faculdade e
E desse acontecimento nasceu o nosso projeto Convivendo com a Diversidade. Hoje a gente vai estar realizando uma roda de conversa sobre como agir em casos de homofobia. E uma das motivações foi esse caso que aconteceu comigo, infelizmente em âmbito institucional, e com um amigo também que aconteceu fora aqui da universidade. Estou aqui mais de 1 ano e meio e nunca tinha me acontecido nada. O máximo que tinha eram olhares ou comentários que a gente escutava, mas agressão física a gente não tinha chegado nem perto disso, sabe? A conversa sobre homofobia na universidade contou com a presença da juíza Karine, que realizou o casamento de Sabrina e Solange. A união das duas quase foi impedida por um incêndio criminoso no Centro de Tradições Gaúchas, o CTG, onde se realizaria a união. Esses casais homossexuais, eles sabem, eles são conscientes dos seus direitos. O que acontece é uma repressão por parte deles mesmos de terem o exercício desse direito concretizado com medo dessa represália social que muitos deles sofrem. Quando as questões tomam uma proporcionalidade de polêmica e de confronto, como aconteceu aqui em Santana do Livramento, o Poder Judiciário tem que assumir essa frente e proteger esses terceiros, principalmente os casais homoafetivos. Por isso da minha postura proativa, por isso da minha postura de ir à frente da sociedade e de defender não só essas duas meninas que iriam contrair o matrimônio, mas de defender principalmente o direito de todos os casais do mesmo sexo de casarem onde quer eles tenham vontade de casar. Por todo o país, mais e mais pessoas formam grupos e engrossam a luta contra a homofobia. No Distrito Federal, conversamos com um grupo de mulheres conhecidas como Mães pela Diversidade. O que elas têm em comum? Filhos homossexuais e o repúdio a todo e qualquer ato homofóbico cometido no Brasil. Há 12 anos, eu fiquei sabendo que a minha filha é lésbica, a mais velha, Thaís. E naquele primeiro momento, a minha preocupação foi com o sofrimento dela, porque embora desde cedo ela soubesse que era diferente das outras meninas, mas ela não sabia em que ela era diferente. Eu tomei um susto muito grande de pensar que ela tinha vivido com esse conflito, com esse medo de contar para a família durante tanto tempo, sozinha. Eu ganhei muitos outros filhos com a saída do armário da minha filha. A gente ia na estruturação e tinha reuniões de pais com outros jovens LGBTs que queriam sair do armário ou não. E a gente via isso que a Ângela falou, a falta que faz a família. E quando nós fomos ler e estudar sobre o assunto e a gente foi ver os índices e as mortes por LGBTfobia e agressões e as discriminações diárias a que eles são submetidos, eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que ajudar. A gente quer dar visibilidade para a voz das mães, né? Já que um dos argumentos que as pessoas mais fundamentalistas têm é de que não teve estrutura familiar, né? Como se isso fosse um desvio de caráter ou na educação deles. Uma criança negra que é vítima de racismo na escola, ela chega em casa e ela tem o apoio dos pais. Então o pai acolhe, o pai denuncia, a mãe, enfim. Já a criança LGBT, o jovem LGBT que está no armário, não tem o apoio dos pais, ele não tem para onde correr, ele não tem um colo. Eu vejo que o que destrói a família, qualquer tipo de família, é a falta de amor. Tanto é que muitos chegam às vias de fato, ao suicídio, porque não tem para onde correr. Então esse movimento, acho que a figura das mães mostra isso, que eles têm família sim, que eles têm quem os defenda, né? A gente está aqui para isso. Você acha que a gente está num momento em que essa discussão ela é inadiável? Eu acho que já passou da hora, né? Já passou da hora. Eu acho que ela é inadiável, assim, para mim, ela não tem mais volta, eu diria, né? Eu acho que ela não tem mais como, por mais que as pessoas briguem, esperneiem, fiquem, né, tentem retomar isso daí, a discussão mais conservadora, eu acho que é um caminho que não tem mais volta. Essas mulheres falando, né, em nossa defesa, é essa sensação mesmo de proteção. Eu tive a oportunidade de morar 4 anos na Europa. E na Inglaterra, encontrei o David
Foi um amor à primeira vista e estamos juntos há 25 anos e agora compomos uma bela família. Em março de 2015, uma decisão do Supremo Tribunal Federal autorizou um casal homossexual de Curitiba a adotar crianças, independentemente do gênero e da idade delas. O caso chegou ao STF porque a Justiça da capital paranaense queria limitar a adoção a meninas a partir de 10 anos. O Caminhos da reportagem conversou com um dos pais. Por que tinha que ser menina e de 10 anos? Aí entramos no Tribunal de Justiça, ganhamos unanimemente, podíamos adotar qualquer tipo de criança, em qualquer idade, mas daí o Ministério Público questionou, falou, não pode adotar porque não é família. Aí nós fomos ao STJ, depois ao STF, e o STF falou, vocês podem adotar qualquer criança de qualquer idade. Sem problema na escola, meus filhos, modéstia à parte, estão indo muito bem na escola, não tem discriminação, porque eu fui na escola, quando é o dia das mães, eles dão um presente pra gente, e quando é o dia dos pais, eles dão um presente também, porque nós somos, eles falam assim, nós somos os pães, né? A mistura de pais com mães. A criança precisa de limite, e isso a gente sabe dar de forma muito tranquila e muito amorosa. Nós não queremos destruir a família de ninguém. Nós queremos constituir a nossa, do nosso jeito, da nossa forma, respeitando as outras famílias. Os fundamentalistas falam que os homossexuais vão destruir a família, mas são as pessoas que eu conheço que mais querem família. Falta muita educação no Brasil. Por isso que há tanto preconceito. Se o movimento gay quiser de maneira humana e no debate das ideias sentar conosco, nós estamos à disposição. Vamos criar um caminho de conversação. Considero isso uma ditadura dos comportamentos e dos corpos, né? Você tem que ser heterossexual dentro da nossa sociedade. Isso sim é uma ditadura. O armário tem mofo, tem traça, sufoca. É possível ser homossexual, ser gay, lésbica, travesti e ser respeitado. Onde há opressão, há resistência. E novas mentalidades vão, a duras penas, à custa de lágrimas, sangue, se formando. Isso é positivo, isso nos dá esperança.